E eu acho bom uma passagem que diz aqui assim, ó, que não é festeiro com a injustiça. Olha só. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está tratando o amor dentro de você, você não vai fazer o mal para outra pessoa, mas você acha bom que outra pessoa faça. Ah, tá vendo? Mereceu! Se lascou, se mereceu. Cuspiu pra cima. Aí você já fez isso? Porque assim, é uma coisa muito importante você entender que você não comemora a injustiça, é o que ele tá falando aqui. Você não comemora a injustiça, você não dá risada da desgraça alheia, gente, por favor, né? E assim, é fácil fazer isso, é fácil fazer todas essas ter todas as características, não é, porque não vem de você, não vem da gente, vem de Deus. Tá? E sabe uma coisa que tem muito a ver com essa história de ser festeiro com a injustiça, de você não fazer o mal, mas você achar legal e tal, não sei o quê? Uma palavrinha chamada fofoca. Porque você passa para frente, você passa para o outro, e fofoca mata, tá? Assim, é muito ruim isso. Você não fez o mal, mas você repassou o mal. Você, de alguma forma, se alegrou daquilo, você passou para outras pessoas aquilo. Porque aí, logo em seguida, Paulo diz que não é festeiro com injustiça, mas é festeiro com a verdade. Que é justamente o contrário. É se alegrar quando alguém faz algo que é certo. E aí eu quero te botar na seguinte situação. Você não gosta de uma pessoa, aquela pessoa te fez mal pra caramba, tá? Te magoou, seja lá de que forma foi. E cada um de nós já foi magoado em algum momento na vida, tá? De repente aquela pessoa se acerta com Deus. E aí ela vai estar nos caminhos de Deus, começa a pregar, começa a ser usada por Deus de alguma forma, tal. Essa é a hora de você se alegrar por aquela pessoa. Alegrar porque aquela pessoa foi alcançada por Deus e não pensar, mas a justiça de Deus tinha que descer sobre essa pessoa e tal. A misericórdia de Deus desce sobre você, tem que descer sobre essa pessoa também. Ou a justiça de Deus tinha que descer sobre essa pessoa e sobre você também. Tá? Então, se alegre quando alguém faz algo que é certo. Se alegre com a verdade. E a verdade transforma, a verdade liberta, a verdade é vida. Quer dizer que você vai chamar essa pessoa para jantar na sua casa? Não quer dizer isso, sabe? Não quer dizer, você pode se alegrar com as bênçãos na vida dessa pessoa. Não quer dizer que você vai conviver com ela novamente, não quer dizer que você vai trazê-la para dentro da sua casa. Não, mas você tem um amor por ela, você quer o bem dessa pessoa, sabe? É diferente. E aí Paulo ainda diz que tudo suporta. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo. Isso também não é fácil, tá? Você tudo suportar. Que às vezes você foi magoado por alguém e você dá a volta por cima, você perdoa, você ajuda aquela pessoa a ser transformada, tá? Você sofreu, mas você de alguma forma faz com que isso se transforme em alguma coisa boa na sua vida. E aí complementa com Paulo dizendo assim, olha, tudo crê, tudo espera, né? Ou seja, esse amor que vem de Deus é um amor que é paciente, inclusive com as bênçãos que vêm, sabe? Que sabe que Deus pode transformar, que Deus faz essa transformação em mim, em você. E quando a gente fala essa coisa do perdão, por exemplo, às vezes é alguma coisa que você tem dificuldade de gerar esse perdão, mas o amor de Deus vai fazer essa transformação. Ele vai transformar isso. É possível você amar alguém de quem você não gosta, é isso que o Tati falou. É completamente possível, sabe? A maioria de nós está inclinada a gostar das pessoas que a gente gosta, amar as pessoas que a gente já gosta. Da gente também. E que gostam da gente. Mas esse exercício de ser paciente, bondoso, caridoso, não ser vaidoso. Às vezes a pessoa pisou você e de repente você está numa posição muito maior do que a dela e você pensa, agora eu estou por cima. Não, foi Deus que te colocou lá. Então entenda isso, sabe? Porque você vai passar por esses processos todos. Você experimentar, primeiro você experimenta o amor de Deus. Então, porque você está falando de você, a gente está dizendo que Deus é o próprio amor. Então, Deus é o amor, você está vivendo isso, Ele está querendo que você transborde isso. E qual é a maneira de você fazer isso? Primeiro você experimentar em você mesmo. Você ver que Deus perdoou os seus pecados, Deus te transformou, Deus foi paciente, tudo isso que Ele está dizendo para você ser, Ele foi com você. Ele foi paciente, Ele foi bondoso, Ele foi amoroso. Não teve rancor, Ele não teve rancor de quando você xingou Ele, quando você fez coisas que desagradavam a Ele, quando você pecou contra o filho dele, quando você não valorizou tudo aquilo que o filho dele fez por você. Então, Ele demonstrou esse amor todo por você. Então, sinta esse amor, se sinta amado, sabe? E se você ainda tem alguma coisa, por exemplo, que você traz uma culpa dentro de você, saiba que Deus te perdoa se você se arrepende de verdade. Então experimenta esse amor de Deus, sabe? Olha só, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 18, tem assim, que vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura,
comprimento, altura e profundidade. Porque é muito maior do que você pensa. É muito maior. Muito maior. Nós não conseguimos entender. Nós, nós somos seres muito pequenos. Nós não temos compreensão suficiente para entender o amor de Deus. Nós só precisamos aceitar o amor de Deus e escolher também transbordar esse amor. Entende? Porque nos falta compreensão nesse mundo, nos falta compreensão como réis mortais aqui, né? E aí eu quero que, depois que você experimentou o amor de Deus, você começar a ter pensamentos de amor. Isso também é uma escolha, é começar a olhar para toda a situação e tentar enxergar o amor por trás daquilo. Eu não sei se você já percebeu, mas aquelas pessoas que foram muito más, sei lá, às vezes até um serial killer, alguém que realmente é mal de alguma forma, aquela pessoa passou por um trauma muito grande em algum momento da vida. Sabe? Eu costumo dizer que quando eu estou assistindo a história de alguém e tal, eu fico esperando o momento em que aquela pessoa vai contar isso. Porque se ela é uma pessoa que passou por muitas coisas ruins, eu fico esperando o momento em que ela vai contar isso. Justifica? Não justifica. Não é isso. A pessoa realmente precisa se arrepender, precisa ser transformada e tal, mas você vai compreender o que está por trás daquilo. Muitas vezes pessoas mais rudes, inclusive, são pessoas que precisam mais ser amadas. Sim, pessoas que passaram por um processo muito difícil na vida, pessoas que passaram por alguma coisa na infância, às vezes pessoas que são muito violentas, foram pessoas que foram violentadas. Então, o que eu peço sempre é, Senhor, me faz ver essa pessoa com os teus olhos, né? Porque os meus olhos veem só uma parte da história da pessoa. Muito bom. Os meus olhos só veem aquele pedaço. É como se você fosse ver um filme e você só assistisse 5 minutos de um filme que tem 2 horas. Você só conhece um pedaço da vida daquela pessoa. Deus conhece a história dela inteira. Deus conhece o coração daquela pessoa. Então, quando eu tenho um problema com uma pessoa, eu peço, falo, Senhor, me mostra, Pai, como que o Senhor vê essa pessoa? Me ajuda a ter os teus olhos para aquela pessoa. Me ajuda a ver aquelas pessoas como o Senhor vê. Porque aí você começa a abrir o seu coração para poder sentir aquele amor que Deus sente por aquela pessoa. E Deus vai colocar em você o amor que Ele sente por aquela pessoa. Entende? Como aí o processo ele vai se abrindo, ele vai se purificando. E aí, se você está passando por esse espaço, que você experimentou o amor de Deus por você mesmo, e aí você começou a ter esses pensamentos de Cristo, esses pensamentos de amor, o passo seguinte é começar a agir. Porque você experimentou, você pensa e você começa a agir. E olha o que Deus fala na Bíblia. Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Eu vou ler de novo, olha só. Peraí, deixa eu mandar um eita! Se você quiser ler depois, é Lucas 6, 27 e 28. Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E é uma libertação, vou te dizer, tá? Quando você começa a orar pelas pessoas que te caluniam, que você sabe que falam mal de você, aquelas pessoas que você sabe que agem contra você, né? E eu passei por esse processo, porque eu trabalho com cura natural para os olhos, né? Meu trabalho mesmo, né? Aqui é a nossa obra para Deus, mas eu tenho um outro trabalho que é isso. E lógico que tem uma questão de retaliação da medicina convencional, das pessoas que não entendem como funciona isso, como é que simples exercícios podem melhorar a visão. Por mais que a gente já tenha ajudado mais de 16 mil alunos aqui no Brasil e no mundo, enfim. Mas é lógico que tem médicos que não entendem isso e na cabeça deles, aí, num primeiro momento, eu sentia raiva, eu falava assim, ai meu Deus, esses caras não entendem que a gente está querendo ajudar, que eu não estou querendo competir com eles ou nada disso, que eles têm o trabalho deles, eu tenho o meu, esse cara é tudo... Aí você começa a pensar, o que vem de você? Esse cara só tem interesse, quer ganhar dinheiro, por isso que eles estão aí, me processando, tentando derrubar o meu trabalho. Aí você começa, aí aquele sentido, quando você faz a gente começou a orar por eles, aí, mesmo ainda achando um pouco isso. Aí a gente começou a orar por eles, então eu oro, Senhor, que o Senhor dê muita prosperidade, olha só, que o Senhor dê muita prosperidade, que o Senhor dê muitas bênçãos financeiras, que o Senhor lote os consultórios, que eles sejam muito bem realizados profissionalmente, muito bem com a família, que o Senhor derrame chuva de bênção na vida deles. E pedir de novo, Senhor, me mostra o seu olhar para isso.
E quando você começa a pensar nisso, você pode pensar, olha, não que todos sejam assim, mas você pode pensar, caramba, eles realmente acham que estão protegendo as pessoas. Porque eles não conhecem profundamente meu trabalho e eles estão protegendo, achando que as pessoas vão ficar com problemas, parar de ir nas consultas médicas, o que não é isso. Então, alguns deles estão ali com boas intenções, Sim, entende? claro. E aí eu comecei a orar também para isso, comecei a orar para Deus abrir os olhos daqueles que estavam achando que estavam fazendo o bem, porque tinham boas intenções, enfim. Eu já recebi muitos processos na justiça por conta disso, e glória a Deus, Deus é meu advogado e meu juiz, nós nunca perdemos nenhum. Os processos vão e daqui a pouco eles empatam, os processos vão, daqui a pouco eles empatam. E a cada vez mais os médicos estão conhecendo sobre o meu trabalho e estão começando a indicar, enfim. E esse processo ele vai acontecer. Agora, ainda tem médicos que falam contra e que, gente, eu não tenho noção dos comentários que às vezes vão te odiar para sempre. Mas eu vou continuar orando pela vida deles. Vou continuar bendizendo aqueles que me caluniam. Vou continuar abençoando aqueles que me amaldiçoam, entende? E isso destrava muitas coisas na sua vida. Claro.